tudo bem com vocês? Mais uma vez eu, Cacau Sotero, sua professora de língua portuguesa, uma das, né? Tem Imaculada também, trabalhando aqui conosco. Nesse cursinho preparatório Paz, UEMA, Enem. Tudo bem, Edna? Nossa intérprete de Libras. Nós estamos aqui para trazer o melhor que há de questões da UEMA, do Enem, para você gabaritar na sua prova. Este cursinho é um projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Você acompanha as nossas aulas e as de outras disciplinas com os outros melhores professores deste estado, trazendo para vocês os melhores conteúdos, como eu já disse, para você gabaritar, tá bom? Para você que vai fazer o EMA, fica aqui ligado, o teu lugar é aqui. Você vai fazer Enem? Dá para assistir também. Você vai fazer vestibular de outro canto do Brasil? Não tem problema, o seu lugar é aqui, na melhor plataforma de educação do Brasil. Vamos ver uma questão de 2021, da UEMA. No trecho, gente, eu botei aqui termos da oração, é uma questão que trabalha com os termos da oração em situações retiradas de trechos, de livros, de obras, enfim, te liga. No trecho, eles disseram que ela, amorosa, enfraquece o sol e as suas sombras. O termo amorosa possibilita duas funções sintáticas distintas. Bom, função sintática é a função daquela palavra num contexto, num texto, tá certo? Ou seja, qual a função sintática? Aí, por isso que eu coloquei termos da oração. Pode ser um sujeito, pode ser um objeto direto, né? Um complemento, pode ser um complemento verbal, nominal, enfim. Quais são os termos da oração? Lembram? Principais, né? Os essenciais, sujeito, predicado. Os termos integrantes, aí nós temos os complementos verbais, o complemento nominal, nós temos os termos acessórios, lembram? Aposto, vocativo, enfim, adjuntivo nominal, adjuntivo adverbial, então, é tudo isso que a gente relembra aqui nessa questão. Agora tem também, fala aqui, ó, considerando a anáfora predominante no fragmento, a função sintática prevalente é, gente, anáfora, lembram disso? Aí a gente tem que puxar um pouquinho a memória para trabalhar com as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são termos normalmente utilizados em textos, como é que eu vou dizer, literários, poemas, prosa, enfim, para dar esse realce. Ah, Cacau, mas eu não lembro nem o que é anáfora. Como é que eu vou responder esta questão? Se isso te acontecer no dia da prova, faz uma revisão das funções da linguagem, tá bom? A anáfora é a repetição de uma palavra ou de uma expressão no início de frases ou de versos, tá bom? Não é de verso diferente, de versos. Cada verso que compõe um poema, tá bom? No caso, versos consecutivos. Como eu disse agora, ela é utilizada em textos poéticos, textos oratórios, normalmente, né? Com o objetivo de conferir um ritmo, enfatizar ideias, despertar emoções. E tá bem aqui, ó. Eles disseram que ela, a amorosa, enfraquece o sol e suas sombras. Gente, eu vou ter até aqui destacado, ó. Ela era amorosa, tá certo? Para você entender. Cacau, cadê a repetição? Eles disseram que ela, está subentendido, ela era amorosa, ela enfraquece o sol e as suas sombras. Por isso que o autor aqui coloca a anáfora, tá bom? Entendeu? Se você precisar aprofundar esse assunto, eu sugiro que você pesquise, fale com seu professor. Se você já terminou o ensino médio, consulte a gramática ou nos chame nas redes sociais aqui da plataforma Gonçalves Dias. @ plataforma Gonçalves Dias, chama lá, Cacau Sotero, eu queria entender isso aqui e a gente responde, tá bom? Bom, então, ela era amorosa. E aí, eu já sabendo que existe fica subentendido esse amorosa aqui, ela é amorosa,
eu já posso entender qual é, vamos voltar aqui para o que está dizendo, a função sintática de amorosa. Então, amorosa se refere a quem? A ela. Ela é quem aqui nessa oração? O sujeito. E esse verbo era? O verbo ser no passado. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é o termo da oração que faz que traz, né, uma qualidade, um defeito. Por isso que o nome é predicativo. O predicativo pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, relação ao sujeito, ou, dependendo, o objeto direto. Pode ser também, né, o objeto, predicativo do objeto, direto ou indireto. Bom, agora eu tenho aqui uma leitura que vai exigir de nós muita atenção, tá certo? Você acompanha aí na sua apostila. Leia o trecho para responder a questão. Mãe, que leva a nossa casa para outra banda do rio, no banhado. Quem que leva? Pergunta assim. A velha fez. Macunaíma pediu para ela ficar com os olhos fechados e carregou todos os carregos, tudo para o lugar em que estavam, de já hoje, no mondongo imundado. Quando a velha, os olhos, tudo estava no lugar de dantes, vizinhando com os tejupares de mano Maanapé e de mano Jiguê, com a linda Iriqui. E todos ficaram roncando de fome outra vez. Vocês percebem que essas palavras são palavras que pertencem a um dialeto diferente, tá bom? Já dá até para saber qual. Então a velha teve uma raiva malvada. Carregou o herói na cintura e partiu. Atravessou o mato e carregou no capoeirão chamado Cafundó do Judas. Andou légua e meia nele, sem se enxergava mato mais. Era um coberto plano, apenas movimentado com o pulinho dos cajueiros. Nem guache animava a solidão. A velha botou o curumim no campo, onde ele podia crescer, mas não e falou. Agora vossa mãe vai embora. Tu ficas perdido no coberto e podes crescer, mas não. É uma linguagem assim, bem diferente daquilo que a gente é acostumado. Esse trecho foi extraído de uma das obras da época dessa questão, que é Macunaíma, de Mário de Andrade. Aí, Cacau, eu tenho que me reportar para a escola literária da época, ok? Em Macunaíma, Mário de Andrade inova nos padrões linguísticos nos níveis lexical, morfológico e sintático ao empregar a linguagem coloquial popular falada como marcha de identidade nacional. Isso aqui tudo, gente, é uma característica, isso aqui tudo é ótimo, né? Tudo isso aqui é uma característica, ou seja, isso aqui caracteriza o movimento modernista. Lembra que eu falei no vídeo, em uns 2 vídeos anteriores? Crash, ruptura, mudança. Então, nesse trecho que nós lemos, está presente o que, Cacau, que está presente? Essa mudança, esse padrão novo. A gente fez a leitura e aqui nas alternativas tem alguns trechos que foram retirados dessa leitura para caracterizar essa identidade nacional, ok? Emprego do topônimo Cafundó do Judas. Estrutura dos vocábulos, outra vez, gente, que topônimo, tá? É uma região geográfica. Alô, Saulo Formiga? Pode fazer esse reforço aí numa das aulas dele. Letra B, estrutura dos vocábulos, outra vez. Então, estão aqui, entre aspas, as expressões que vão configurar essa linguagem coloquial popular falada como marca de identidade nacional na época da obra Macunaíma, modernismo, tá bom? Concordância dos vocábulos, tu ficas? Erudição do pronome em vossa mãe ou uso do neologismo, os tejupares. É claro que, olha, eu trouxe aqui para vocês Cafundó do Judas. É uma coisa que você diz quando você quer dizer que um lugar é muito longe. E não é algo erudito, não é algo
polido, é algo bem popular, bem coloquial, todos nós conhecemos. Por isso que eu já marquei aqui para vocês, que com certeza já sabem que a questão era essa. Agora vamos para uma nova leitura, prestem atenção, acompanhem comigo. Leia o texto a seguir para responder as questões que estão depois do texto. Igualdade de gênero é pilar de um mundo mais justo. Desde o início do século passado, o Dia Internacional da Mulher é associado à luta por melhores condições de vida e de trabalho, por salários mais justos e principalmente por equidade de gênero. Há conquistas a celebrar, isso é indiscutível. Mas prefiro destacar o longo caminho que ainda precisamos percorrer para que as demandas mobilizadas pelos movimentos de nossas pioneiras em várias partes do mundo sejam atendidas. Assim, o 8 de março reveste-se de singular importância, não pelo tom celebratório que alguns insistem em imprimir à data, mas pela oportunidade de reflexão. A data ainda faz sentido porque chama a atenção para a situação dispar das mulheres no mercado de trabalho, para a violência e a opressão que sofrem em casa e nos ambientes que frequentam, para a necessidade de se formularem políticas públicas que as contemplem e para as desiguais jornadas que ainda são obrigadas a cumprir nos âmbitos profissional e doméstico. Representa ainda uma possibilidade de refletir sobre as distâncias entre as muitas mulheres que foram e têm sido silenciadas ao longo dos tempos. Como a universidade não é um ente deslocado das estruturas sociais, grande parte dessa situação vivida pelas mulheres também é reproduzida dentro dos muros da academia. As mulheres representam mais da metade do corpo discente, graduação e pós-graduação. Mas essa proporção está longe de se refletir, por exemplo, no corpo docente de algumas áreas do conhecimento, na gestão da universidade ou entre os pesquisadores que recebem bolsa do CNPq, das 69 universidades. Não está dando para você ler, tá? Mas eu estou dizendo aqui, ó. Recebem bolsas do CNPq das 69 universidades federais, apenas 14 são comandadas por reitoras. Ou seja, as mulheres, em relação a esses cargos, elas estão em desigualdade. As mulheres continuam subrepresentadas nos principais espaços decisórios da academia e sofrem com a discriminação e os estereótipos de gênero, perpetuados por uma sociedade desigual e preconceituosa. Temos que mostrar às novas gerações que as mulheres travam um bom combate permanente, que todas têm direitos que precisam ser assegurados. E principalmente que a igualdade de gênero não é boa só para as mulheres. Ela também é benéfica para os homens, para a sociedade e para o desenvolvimento econômico, pois é um dos pilares de um mundo mais justo e diverso. A escritora Simone de Beauvoir, ou Beauvoir, né, francês, inspiração para todas nós, nos ensina que nada pode nos limitar, nos definir ou nos sujeitar. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Que as mulheres em toda a sua diversidade sejam livres e respeitadas hoje e todos os dias. Muito interessante esse texto. Esse texto é de março de 2023, é um artigo. Essa questão é de 2023, tá bom? E foi o ano onde uma das obras, né, da UEMA era da Conceição Evaristo, que trazia muito o trabalho, a força da mulher e como é o seu papel na sociedade devido a muitos relatos. Questão 26. Agora a gente vai ver a questão em relação a esse texto.
tese defendida pela articulista pode ser atestada na seguinte premissa. Gente, tese é a ideia que você defende. A gente está vendo aqui um texto falando da mulher, dos espaços onde elas ainda não têm muita, como é que eu vou dizer, notoriedade, os espaços ainda não são divididos de forma equivalente com os homens, como, por exemplo, ela citou ali a reitoria. Aí ele diz o seguinte, a premissa é aquilo que vai sustentar a tese, tá? É um argumento que vai sustentar a tese. O dia 8 de março é de extrema importância no calendário social. Toda essa defesa da autora é baseada nessa premissa? Ou seria a letra B, o combate travado pelas mulheres é permanente? Letra C, a universidade reproduz os estereótipos sociais. Tudo isso é dito no texto. Letra D, a reflexão sobre as distâncias sociais das mulheres é necessária. Ou letra E, o longo caminho já percorrido para a liberdade deve ser sempre destacado. Entenderam? O que se defende e o que justifica a minha defesa. Nesse caso, é a letra B. O combate travado pelas mulheres é permanente. Por quê? Porque ainda hoje, no século XXI, nós ainda vemos muitas notícias, muitos relatos de mulheres sendo desprezadas em ambientes de trabalho, maltratadas, ainda muitos casos de feminicídios, ainda muitos casos de mulheres que são maltratadas pelos seus companheiros. E isso tudo aí é um debate ainda vigente na sociedade. Mais uma questão. Entre as diferentes estratégias de argumentação utilizadas na construção do artigo de opinião, destaca-se de forma proeminente a letra A, citação de argumentos de autoridade em defesa da mulher pós-moderna. Letra B, a apresentação de situações de inserção da mulher no meio acadêmico. Letra C, opinião relativa aos estereótipos femininos na universidade moderna. Letra D, a apresentação de dados estatísticos acerca da empregabilidade feminina. Ou letra E, ironia em relação a pontos de vista divergentes de tempos e funções distintos. É bom destacar aqui, pelo tempo que a gente tem para responder uma questão, o tempo que você tem também aí na hora de responder, porque são muitas questões. E aqui a pergunta é, entre as diferentes estratégias de argumentação, né, destaca-se de forma proeminente a apresentação de situações de inserção da mulher por meio acadêmico, que é a base aí do artigo. E para finalizar, a gente tem mais uma aqui dizendo para você onde há uma relação semântica adequada nas ideias expressas entre os seguintes trechos. Ou seja, opinião, ela também é benéfica para os homens? Isso aqui é uma opinião? É uma justificação, ou isso aqui é uma justificação? É um dos pilares de um mundo mais justo e diverso. Ou seja, a relação semântica adequada nas ideias expressas nos seguintes trechos. Aí eu coloquei do lado o que tem as linhas, você vai acompanhar aí na sua apostila certinho. Fato, o Dia Internacional da Mulher é associado à luta. Isso é um fato? Condição, por melhores condições de vida e de trabalho. Ou seja, cada classificação aqui do parêntese tem uma significação certinha com o que está sendo escrito. Causa, situação díspara das mulheres no mercado de trabalho. Isso aqui é uma causa? Que sofrem em casa, nos ambientes que sofrem e frequentam. É uma consequência? A diversidade. As mulheres continuam subrepresentadas nos principais espaços decisórios da academia. É uma diversidade. Sofre com a discriminação e os estereótipos de gênero. Isso aqui se refere a tempo? Proporcionalidade. A escritora Simone Beauvoir nos ensina que nada pode nos limitar no definir. Isso aqui é uma proporcionalidade. As mulheres, em toda a sua diversidade, sejam livres e respeitadas hoje e todos os dias. Isso aqui é uma explicação. É isso que você tem que ver. Dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, porque você precisa fazer essa leitura e entender que
ela é benéfica para os homens, isso é uma opinião, é um dos pilares do mundo mais justo e diverso, é uma justificação, tá bom? Pega isso aí, faz a leitura novamente, marca no texto, você vai entender, isso vai também te ajudar na hora de fazer a sua redação, tá bom? Eu fico por aqui. Compliquei?